E aí, gente, nem Science aqui. Esse episódio 116 podcast. A gente vai. Eu já dei uma introdução à relatividade uns vídeos atrás, mas agora vai ser outra introdução de um livro do próprio autor. Então, é um livro chamado Alguma Coisa Relatividade Geral Especial, que é um livro nível básico de relatividade escrito pelo próprio Einstein, né? No apêndice tem alguma coisa a mais. Tem outro livro chamado The Meaning of the Relativity, ou Significado da Relatividade. São palestras que são um pouco mais avançadas. E aí, no caso, eu vou tratar só disso posteriormente. Eu tô pensando em fazer uma série também dos artigos, né? Da evolução do pensamento dele ao longo da história, da vida, né? Em relação à relatividade, então ver os artigos em ordem cronológica, né? Mas entender melhor como foi esses avanços e tal. Então vamos direto pro ponto, né? Que eu não gosto de enrolar. Basicamente, você tem a noção primeiro de coordenadas, que são denotadas em x, y, z. É o que é chamado de é, transformadas de Galileu, mas eu não vou entrar aqui em detalhes, né? Mas eu já falei sobre isso na aula de relatividade do. Eu tô falando da série do Landau. Então, o que significa x, y, z? É um campo cartesiano, só que com três coordenadas. Então, eu tenho y aqui, x e z, certo? E aí, a ideia é que a gente tem um sistema referencial chamado K, que está conectado com outro sistema referencial. Então, tudo na relatividade nunca é sobre um objeto, um observador. Então, sempre dois, no mínimo. Então sempre é algo em relação a outro algo. Esse é um ponto importante. Porque senão não tem como ser relatividade de si mesmo, por exemplo. Em que K0 é o ponto de referência, né? Ou reference frame, frame de referência. Né? Então, como a gente denota isso, né? O espaço denotado nesse contexto é dado por x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque você está colocando toda a representação em três dimensões desse ambiente. Normalmente dado numa esfera, tá? Mas não vou entrar nisso por enquanto. E aí você tem isso aí tudo vai ser igual a derivada do tempo quadrado menos dx ao quadrado mais y ao quadrado. A gente tá representando três dimensões, né? A gente tem agora uma quarta que é o tempo, né? A gente tá representando em quatro dimensões. Por que a gente usa os chips YZ? Porque essa é a forma abstrata de descrever espaço, né? Só que, por enquanto você tá vendo algo euclidiano. Ou seja, você tem a geometria padrão sem curvas. A gente vai ver posteriormente. E aí, ele dá um exemplo muito claro que você tem, por exemplo, vamos supor que a gente tem um trem. Vou fazer direito. Vamos supor que eu tenho um trem. Opa, vou tirar isso aqui, eu vou pôr em cima. Eu tenho ponto A, ponto M que é o meio, né? E B, certo? E aí eu tenho que esse trem, ele se move, né? Na velocidade new, ok? Isso aqui é um desenho que ele mesmo fez no livro, tá? E você tem um ponto M prime, que é outro ponto M. Eu tenho o trem se movendo aqui. Eu tenho o que é chamado de... Aquela parte que é barranco, né? Embaixo do trem. Eu posso ter uma pessoa que está fora do trem dentro do trem, certo? A pessoa que está fora do trem, olhando o trem, ela está parada num ponto M. Porque uma pessoa dentro do trem, ela está se movendo, certo? O trem está se movendo junto com ela, certo? Vamos supor que ah, três não, velho, dois golpes de raio peguem em dois lados do trem e converjam para o mesmo ponto. Então eu tenho aqui dois observadores, né? A e B. Então o raio ele se encontra em M e M prime. Só que vamos supor que uma pessoa fora do trem parada e outra pessoa se movendo veja o raio. Ambos vão conseguir saber o momento exato do raio. Vamos supor que eles têm um relógio atômico realmente preciso. Eles conseguem medir quando o raio aconteceu. Essa medição ela vai ser igual o tempo em que ele foi realizado ou diferente. Os frames de referência eles estão a ver com
posição deles e movimento deles. Então a gente vai dar aqui, por exemplo, W. Perdão, acho que eu usei o passo errado. O W, que seria a velocidade relativa do homem que está no trem para quem está no barranco, parado, né? Vai ser igual à velocidade do trem mais a velocidade média que o homem está. E aí você tem que. W vai ser igual à velocidade do homem, né? Em relação a ele vai ser C menos W, que ser a constante da luz, certo? A gente vai ter que agora. Vamos adicionar a luz como base, né? ds ao quadrado vai ser igual a c ao quadrado, que é a constante da luz, dt ao quadrado, que é tempo, menos o tempo que passou, menos o contexto tridimensional desse daí, né? Dx ao quadrado, a gente vai ver essa equação várias vezes. Tô vendo que isso daqui é básico, tá? Ok? Então vamos para a próxima parte agora. Vou pegar a folha correta. Aí, agora vamos para a representação aqui desse campo. Eu tenho, por exemplo, a referência aqui K, tenho aqui Y. Só inverteu, tá? Z, eu tenho uma linha X. Então, esse primeiro ponto de referência é K. Agora eu tenho o segundo ponto de referência, que vai ser Z prime, Y prime, K prime, X prime. Você se move aqui nesse trem em velocidade νa, ok? Y também se move na velocidade νa. Z também, porque eu tô representando a velocidade em três dimensões, né? Então, velocidade é um componente de tanto de x, y, z. Quando você coloca prime, significa que é a posterior, tá? Tipo, a notação de fiz a computação, x tem mais um, y tem mais um, ou z tem mais um também. É a mesma coisa na prática. Então, basicamente, agora a gente tem que representar x, y, z na prática, né? E a gente vai usar o chamado de transformada de Lorentz. Então, já explico já. Então você tem x prime. Então, x ao longo do tempo, como ele vai mudando ao longo do tempo. Então, por exemplo, é assim que o Suskai explica, né? Basicamente, tu tem x mudando, certo? Então, vamos supor que eu tenho um ponto ao longo do tempo t, em que eu tenho várias linhas aqui. Eu tenho representações dessas linhas com pontos, né? Eu vou colocar em vermelho. Aqui é só uma representação esdrúxula, tá? Ok? E, obviamente, isso daqui tá em três dimensões, tá? Então, você vai ter outras relações aqui. Mas o ponto é que então eu vou ter x1, x2, x3 e assim por diante, entendeu? É mais ou menos isso. Eu só dei um exemplo assim, pitoresco, porque não é exatamente dessa forma, né? Mas é uma função contínua, né? A mudança de x ao longo do tempo. Então vai ser x menos a velocidade, dado o tempo. Isso aqui é velocidade. Velocidade. T tempo. Fiz a posição dele. Você vai dividir isso pela contração de Lorentz, que é dada por 1 menos nu ao quadrado, dividido por c ao quadrado. Esse nu ao quadrado, que é a velocidade, ela é associada à velocidade a dois prêmios de referência, K e K prime, ok? É a mudança de x ao longo de K e K prime, ou seja, a mudança de dois pontos de referência. Tem isso em mente, né? Sempre a contração de Lorentz é associada no mínimo duas pessoas. Observadores, né? Não precisa ser exatamente pessoas. Então, aí você tem y, né? Então, eu já fiz para x. Aí y vai ser a mudança de y, vai ser só y, nesse caso. E z vai ser z. Então, você só quer saber a mudança ao longo de x. A gente tá falando de um trem, né? Movendo aqui. A gente só quer saber a mudança do eixo x.
T vai ser um pouco diferente. Então, o tempo em si vai ser T menos a velocidade pela velocidade da luz. Velocidade da. No caso do trem se movendo, por exemplo. E aí você vai ter X. Isso dividido pela contenção de Lorentz novamente. Então, sempre a contenção de Lorentz. O que é a contenção de Lorentz na prática, cara? É literalmente o tempo que a luz leva para percorrer uma distância. Então, isso aqui é contração de Lorentz. Essa é a noção, né? Qual outra forma de representar isso, né? Pode representar dessa forma x. X pode ser dado por c menos nu, que é a constante da luz menos a velocidade propagada, realizada, ao longo do tempo t. E aí você tem a contração de Lorentz novamente. 1 menos nu ao quadrado dividido por c ao quadrado. E t vai ficar 1 menos a velocidade nu por c, dado um tempo t, dividido pela contração de Lorentz. Então sempre você vê que a gente tem essa contração de Lorentz. Por quê? Porque literalmente essa é a contração do tempo que a luz leva. Sempre é o tempo mínimo, tá? Tem uma coisa chamada princípio da minimação. Na aula de relatividade do Landau, aula 2, né? Na série que vou deixar na descrição, eu falei sobre isso, né? Então você tem a ação mínima que a luz percorre mesmo numa geodésica de uma curva, ok? Então o espaço na vida real, ele é não euclidiano, né? Então, é representado por curvas, ok? Então a luz ela vai percorrer essas curvas. Tanto que eu vou dar outro exemplo posteriormente do experimento que foi feito para provar a relatividade no eclipse, né? Em que você vê a luz do Sol que vai chegando até a Terra sendo curvada pela gravidade, força gravitacional da Lua. Então, essa curva da gravidade foi uma previsão da relatividade. E uma prova da mesma também, né? A primeira prova de que ela realmente era uma teoria interessante, né? Mas a gente não vai ainda para essas chamadas coordenadas gaussianas, né? E x' no caso vai ser igual na prática a c t', ou seja, a noção de mudança a constante da luz pela mudança do tempo. E a mudança do tempo é dada por isso aqui, tá? Então, faz 1 menos isso, porque você vai pegar uma fração do que foi percorrido, né, no caso. A gente vai ver que tem um exemplo, por exemplo, e se essa velocidade, porque isso aqui é uma velocidade, certo? É uma velocidade. E se a velocidade de nu ao quadrado for semelhante a c? Aí vamos ter. Quem leu o artigo que eu falei no último vídeo, entendeu isso daí? Porque vamos supor que seja igual. Vamos supor que seja igual a c. Vamos supor. E ambos observadores estão se movendo na velocidade da luz. Eu sei que é impossível, mas vamos sugerir isso. Então, essa raiz seria 1 menos a constante da luz, porque no yoga é igual a c. Obviamente não pode ser maior que c, porque isso violaria a relatividade. Mas nu ia ser igual a c, então eu vou colocar c, que é a constante da luz, dividido pela constante da luz. E algo dividido pelo mesmo algo é 1, certo? Então seria igual a raiz quadrada de 1 menos 1 sobre 1. E no fim ia ser a raiz quadrada de 1 menos 1. E no fim ia ser a raiz quadrada de 0. No fim ia ser 0. Aí no caso você teria a mudança de tempo, ia ser 1 menos também c dividido por c, né? Porque no ia ser igual a c. Ia ser a mesma coisa, dividido por t. E no fim também ia dar 1 menos 1. Só que o tempo muda, então não ia ser exatamente 0. No caso, ia dar alguma coisa dividido por 0. Seria infinito, né? Se nu for igual a c, né? Se ambos estiverem movendo na velocidade da luz. A gente sabe que não é o caso, né? Normalmente, é o Einstein fala no livro dele, em questão, normalmente isso daqui é menor que c. No geral é isso. No geral é menor que c. Então, pode chegar perto de c, mas nunca seria igual a velocidade da luz. Pelo menos do que a gente sabe sobre física no momento, né? Então,
É isso no geral, né? Esse é o básico associado às transformadas de Lorentz nesse contexto. Se você quiser ver mais sobre, tem uma aula de relatividade que eu dei no volume 2 aí do Landau. Aí você tem o chamado de. Outro exemplo, né? De bastão, né? O termo é rod em inglês. Uma forma melhor de explicar isso. Você tem a parte final e inicial. Então vamos supor que eu tenho um x inicial, que vai ser I pela contração de Lorentz. Eu tenho percorrido ainda a luz. Em relação a duas pessoas, dois observadores. Não precisa necessariamente uma pessoa. Tem um foguete, enfim. E tá se movendo a uma velocidade, as pessoas lá dentro, enfim. E aí você tem o valor final, x final, que vai ser também dado pela contração de Lorentz, porque é sempre a contração de Lorentz pra gente desse caminho. Por sinal, corrigindo a termodinâmica. Vamos supor que eu faça xi menos xf, ou seja, o ponto inicial e final desses observadores, né? Eu vou ter a distância entre eles, que vai ser a contração de Lorentz, certo? Então a distância entre o ponto final e inicial sempre vai ser dado pelo caminho gerado, dado a constante dado a posição desses observadores em relação à constante da luz, né? Que é, obviamente, o que importa de fato é a velocidade, porque a constante da luz é constante, né? Isso aqui é uma constante, isso aqui não muda, isso daqui é variável muito, né? Pode estar num tênis, pode estar num carro, você pode estar num foguete, pode estar distante da Terra, perto da Terra, isso vai mudar a sua ponto de referência. Então, por exemplo, no paradoxo dos gêmeos, se você está aqui, por exemplo, na Terra, X, e um gêmeo está indo cada vez mais se distanciando de você, a Y prime, basicamente vai ter que, quando ele voltar, se ele conseguir, né, a tempo de você estar vivo, ele vai estar mais novo do que quem estava estacionário aqui. A gente está falando sobre a velocidade que ele se distancia do X. Vai ficar claro melhor posteriormente. Vamos supor que eu tenho, por exemplo, dois relógios, né? O segundo relógio eu tenho dado por x prime, que vai ser igual à posição inicial da referência k prime. Aí eu vou ter que a mudança de tempo é dada por xi, também por xf, né? Ponto final de origem inicial. Então, vamos supor que aqui é xi e aqui é yf, né? Mas é a mesma coisa que está aqui embaixo. No caso, como a gente viu aqui, o tempo aqui vai ser dado pela contração de Lorentz, né? 1 dividido por 1 menos de 2, perdão, a nu elevado a 2 dividido por c. Então, aqui é a noção de contração temporal, de certa forma, né? É o caminho percorrido, ok? Então, esse é o ponto, né? No caso aqui vai ser 1 dividido por isso. Mas a gente vê que nem sempre é assim, né? Às vezes você faz de forma diferente, né? Por exemplo, aqui x vai ser c menos nu por t. Não, porque não é 1. Porque quando a gente faz 1 sobre isso daqui, a gente tá falando sobre uma relação de distância entre dois pontos da forma mais básica possível. Sem nenhuma noção a mais que isso. Então esse é o ponto, né? E a parte de baixo dessa equação, que é essa parte aqui, ela só é a contração temporal, né? Não sei se o termo é dilatação temporal, mas enfim. Basicamente essa é a ideia. Ok, então vamos supor que o homem tá se movendo no tempo. Acho que já acabei com todas as minhas páginas. Eu vou ter que apagar aqui. Se quiser gerar print, vamos supor agora. Vou apagar tudo aqui. A gente apresenta agora alguém se movendo nesse contexto. Então, a mudança no eixo, no eixo X vai ser dada por a velocidade do homem ao longo do tempo. E então, isso significa que x é igual a uma adição de velocidades, né? Então, a velocidade do trem em relação ao homem. Um pode estar parado e o outro dentro do trem. No tempo t. E qual que é a noção aqui? A gente quer saber, no contexto do que eu mostrei anteriormente,
Se dois raios batem nos dois lados do trem, então eu quero saber quem vai conseguir identificar o raio primeiro. Você tem uma noção de tempo da pessoa que está se movendo, da pessoa que está estacionária. Vamos supor que a pessoa está parada aqui e outra está se movendo. A pessoa que está se movendo numa certa velocidade, a contração, a distância entre ambos é dada por 1 menos raiz quadrada de 1 menos. Isso aqui é a distância entre eles, certo? Só que agora eu quero saber a movimentação deles em relação a essa distância. Entende? É por isso que você dá por essa relação aqui, né? Por exemplo, aqui é a constante da luz menos a velocidade em si que o trem está se movendo ao longo do tempo. T. Então essa é a forma de pensar da parte de cima dessa razão aqui. Essa divisão, né? Então, a gente tem que colocar em amarelo aqui. W, que vai ser a proposição geral disso, vai ser a velocidade do desse sistema mais a velocidade do homem, que está estacionário, né? Então aqui está no K' e aqui no K, ponto de referência. Vamos supor que eu vou adicionar todas as possíveis. Então eu vou fazer uma derivada dessa mudança ao longo do tempo. Então isso daqui vai ser V2 mais W2 até νn Wn. Ou seja, eu vou fazer a adição dessas velocidades ao longo do tempo. Dado o tempo que foi percorrido. Vamos supor que foi. Isso aconteceu no tempo de 5 minutos. Então você vai adicionar todas as velocidades empregadas nisso. No fim, você vai ter que representar isso daqui com uma derivada, tá? Então, eu poderia pegar, por exemplo, eu pego. Como posso dizer isso aqui? A derivada de W vai ser n1 mais. Tem que ter esse daqui, tá? Mais. W1. Não sei se eu posso representar assim. E assim sucessivamente. Em que esse T é a contração de Lorentz, tá? Não é tempo. Contração de Lorentz. Vai ser a mesma, então. Enfim. Peraí aqui mais. Enfim. Vai ser uma soma de derivadas disso. Mas não é exatamente assim que se calcula, tá? Não, não. Eu só tô dando um exemplo. Aí vamos supor que eu quero então saber a mudança como do x', vai ser a mudança temporal da movimento do homem, né? E a adição de velocidades é dada por nu mais w, que é a velocidade do trem e do homem, que é w, de 1 menos nu de w dividido por c ao quadrado. Qual a diferença disso daqui para isso daqui? Nenhuma. Só que, assim, tem diferença porque você não tá fazendo pegando a raiz. Não é exatamente computação de Lorentz, mas a ideia é a mesma. A ideia é que você tem adição de velocidades. Você quer saber a relação entre um e outro a distância entre um e outro nesse contexto. No caso, a gente só está adicionando a velocidade de dois observadores. Um W dado por isso. No caso, a velocidade do homem, né? Do tempo. Porque isso daqui. Deixa eu deixar claro aqui. Aqui é a velocidade do homem. Estacionário, parado. Cara aqui. E aqui é a velocidade do trem. Certo? Pode ter outra pessoa ali. Certo? Então essa é a ideia. Aqui noção de adição de velocidades. Ele dá um exemplo, né? Ele fala, vamos dar um exemplo prático disso. Vamos supor que a luz. Ele sempre gosta de dar exemplo, né? Vamos supor que a luz percorre um tubo, né? Então eu tenho aqui a luz vindo aqui. E a gente vai dar ela por W. Aqui é outro exemplo, não é um exemplo do trem, mas. Eu tenho um tubo. Tem um líquido dentro. Certo? Tem um líquido aqui. Esse líquido se move numa velocidade nu. Ok?
Então eu tenho a velocidade do líquido e da luz. Então eu tenho uma adição de velocidade, certo? Que é dada por essa equação aqui, né? Vou pôr de novo. É nu de W dividido por 1 mais dividido por C ao quadrado. Tá. Esse é o W grande, tá? E aí você tem esse tubo, né? Você tem um líquido estacionário. É um líquido que ele não está se movendo. Então, é o mesmo exemplo que antes. Uma coisa está se movendo e outra não. Se você comparar ambos. Tem exemplos de dois se movendo também, tá? Que é diferente. Nesse caso, a representação é assim, né? Vai ter que esse W grande vai ser igual a adição dessas velocidades de ambos, né? Da luz do tubo. Aí você vai fazer 1 menos 1 sobre n ao quadrado. Esse n é o índice de refração da luz. E a gente tá falando sobre luz que vai ser dissipada de uma certa forma no tubo, né? Então, a gente não tá falando mais sobre um homem no barranco e um homem no trem. A gente tá falando sobre coisas diferentes, né? Então, se, por exemplo, aplica isso para eletromagnetismo, as coisas mudam. Então, o índice de refração, esse n vai ser igual a constante da luz dividido pela velocidade desse meio, né? No caso vai ser n ao quadrado, né? Então é o índice de refração da luz. Aí como você representa isso melhor, né? Então ele vai fazer assim. Lembrando que é a equação do livro, tá? Você vai ter a velocidade de ambos por 1 mais o produto das suas velocidades, né? Então a gente fazendo uma relação, um de um em relação ao outro, dividido por c ao quadrado. Então basicamente essa é a ideia da refração de luz dentro de um tubo, né? Então tá fazendo uma relação entre um líquido e entre a luz em si, a dissipação nesse contexto. Então essa é a ideia, né? Tem noção de tempo também que pode acontecer nesse contexto. Ok. Vamos agora para algumas posições mais gerais e já ir para caminhando pro final. Eu acho que tem a parte 4. A parte 4 e um pouco das 5, mas a gente já tá quase acabando já. Então, ó, vou pegar essa parte agora. Eu sempre lembro da contação de Lorentz porque o significado dela pode alterar seu entendimento desse tema. Então vamos lá. Então vamos agora. Essa parte se chama resultados gerais no livro, né? Então vamos agora entender resultados disso. Essas coisas que eu já falei. Qual que é a ideia da relatividade então? É a questão de que a velocidade de um corpo em relação ao outro, a posição deles, o frame de referência deles, inercial, importa. Então, por exemplo, vamos supor que a gente dá a energia cinética de um corpo, que é dada pela massa, a velocidade dele, no caso aqui é a aceleração, viu? E dividido por 2. Aqui é dada a energia cinética de um corpo, é a equação básica disso. Calma aí que eu escrevi energia errado. Energia cinética, né? A movimentação de um corpo. E a velocidade, que no fim é a aceleração. E aqui é massa, certo? Aquela mesma questão, F igual a ma, massa igual a massa, perdão, força igual a massa vezes a aceleração. Aqui a gente só tá dando isso porque é ao quadrado, então é a aceleração de um corpo. Vamos aplicar isso agora para as equações de Lorentz, né? Porque a gente tá falando de relatividade especial apenas aqui, tá? Não geral. Então vamos supor que a E igual a mc ao quadrado, né? A energia equivalente à massa. Então eu tenho que mc ao quadrado. Eu tenho a massa vezes a velocidade da luz. E aí eu tenho a contração de Lorentz em relação a dois corpos, dois frames de referência. E aí eu tenho, vamos supor que eu tenho um limite. Como é que a porta abriu aqui? Então eu tenho aqui a contração de Lorentz, e eu vou ter o limite
de nu se aproximando de C. Ou seja, isso daqui vai se aproximar de C. Vamos supor que esteja se aproximando. Eventualmente, agora tem que pôr a equação. Dada a mesma equação, eu vou pôr um limite nela, certo? Ah, 1 menos quadrado ao quadrado. Isso que vai lhe dar, né? Vai ser aquela mesma coisa que eu falei anteriormente. Vamos supor que a velocidade de ambos os corpos estão se aproximando da velocidade da luz. E aí eu vou ter mc ao quadrado dividido por 1 menos. Aqui vai ser, vamos supor que eventualmente fique igual. 1 menos 1. No caso, vai significar que. Vou fazer inteira, né? mc ao quadrado. Então a massa do corpo em relação a essa contração vai ser 1 menos 1. Vai ser igual a zero. Então vou ter algo dividido por zero, certo? Mas ainda assim é algo. Então isso aqui vai. Divisão por zero vai dar infinito. Significa que se new for igual a zero, então se new for igual a zero. Perdão, desculpa. Igual a zero. Igual a C, constante de luz. Meio que as coisas ficam esquisitas. Que basicamente tu tem. Que nesse momento, espaço e tempo não existem mais. Significa. Não existe. Que basicamente a noção a contração de Lorentz. A noção de distância não existe. Porque a noção de distância que a gente viu é dada pela contração de Lorentz, certo? Você entendeu o que eu falei anteriormente? Essa é a noção de distância entre dois termos de referência. Se nu ele é igual a c, você basicamente não tem noção de espaço e distância. Perdão. Não, noção de distância em si. Então, normalmente é assumido que nu sempre vai ser igual, perdão, menor que c. E obviamente nunca maior que c. Seria. Vamos supor, é um reducto ad absurdum. Vamos supor que nu é maior que c, maior que a constante da luz. Então seria possível alguém voltar no tempo. Que basicamente tu tá. Porque, por exemplo, se for igual a nu, basicamente você não tem noção de distância. A distância se perde. Não existe mais noção de distância. Você percorreria as coisas. É, enfim, estão sem noção porque é impossível. A noção de distância se perderia. Por isso que por isso que a relatividade é muito importante, o limite da luz. Tem uma passagem bíblica que fala que Deus pôs os limites da própria luz, né? Enfim, esse é o limite da luz. Nada pode ser mais rápido que ela. Essa é a questão. Então, se for maior que C, você poderia fazer isso. Poderia voltar no tempo, por exemplo. Só que, obviamente, não é verdade, porque não é maior que C. Então, isso daqui você coloca como errado. Se for igual a C, no caso de distância, espaço, tudo se perderia. Tempo também. Então, normalmente, a gente assume que é menor que C. Para qualquer tipo de coisa. Para estrelas, para planetas. Normalmente é menor que C. Então, isso aqui também é uma coisa muito importante para ter a interpretação geral da relatividade, né? Aí ele dá um exemplo de termodinâmica, né? Eu vou apagar aqui, que tá menor. Então, vamos pegar um exemplo de termodinâmica muito simples. Então, vamos supor que eu tenho um corpo se movendo na velocidade n. Corpo, velocidade n. E aí, ele absorve uma energia de E, né? Absorve E0, que é energia na forma de radiação. Então, o corpo está absorvendo radiação. E a gente quer falar sobre isso. Como que a gente representa nesse contexto de relatividade especial ainda, né? Então, eu vou ter que... Essa energia absorvida, a diferença dela, né? Vai ser dividida pela contração de Lorentz. Então sempre você usa isso, tá? Sempre você usa a noção de distância. A noção de diferença nesse contexto. E a gente pode falar a massa mais a diferença da energia pela constante da luz, dado a constante da luz ao quadrado. E isso aqui menos dividido pela contração de Lorentz. A noção de distância, né? Então você está tentando entender a mudança de, de uma noção de... pode ter, por exemplo, com o próprio eletromagnetismo, né? Que é uma forma de energia. Um campos eletromagnéticos. O Landau fala sobre isso com mais detalhes que é bem difícil.
Então, essa é a ideia de que você pode aplicar relatividade não só para corpos comuns, mas para a própria energia em si. Então, no não, E igual a mc ao quadrado, tu pode aplicar relatividade tanto para energia, para massa quanto para energia. Sendo ambos equivalentes. As leis de ambos são equivalentes, certo? Então, essa é a ideia. Aí você tem um pouco de relatividade geral, né? Por exemplo, ele fala sobre o contexto de é, coordenadas gaussianas, né? Por exemplo, tem aqui. Esses pontos de curvas, na visão de Gauss, que é chamada de curvatura de Gauss, ele é dado por... Aqui, por exemplo, é um ponto P. Eu tenho aqui a curva U igual a 1, U igual a 2 e U igual a 3. Eu tenho, então, representação dos pontos U e N, né? Não, perdão. U e Nu. Aqui eu vou ter Nu igual a 1, Nu igual a 2 e Nu igual a 3. Então, representando ambos, eu consigo saber onde está um ponto, certo? E aí, para eu saber os pontos P', a mudança deles, nessas coordenadas gaussianas, né? Eu tenho U mais a derivada de U. E também é, tenho nu, que é a velocidade, né? Não, velocidade não, outro ponto, na verdade, outra curva. Mais d nu. Pra saber a mudança de ambos, né? É uma adição aí, a mudança. De pontos e mudanças desses pontos. Então, qual que é a ideia? Existe geometria não euclidiana. Curva. Por exemplo, o próprio teorema de Pitágoras, ele se aplica nisso. Ele se aplica no ambiente não euclidiano. Quem provou isso foi o Lobachevsky e o Janusz Bolyai. Eu creio que eles são mais importantes nisso que o próprio Gauss, por sinal. E quem generalizou isso mais que eles, mais que o Janusz Bolyai e o Lobachevsky, foi o Riemann, né? Ele inventou uma coisa chamada geometria de Riemann, que eu vou deixar na descrição o paper original dele, que eu gosto bastante sobre isso. Que aí você vai pra geometria que foi aplicada à relatividade geral, né? Pra descrever como as coisas funcionam nesse contexto. Por exemplo, quando um avião ele vai de um ponto A até B, ele anda em curva, sabia? Que a Terra, ela é um globo. E esse globo, ele pode ser representado em geodésicas, que é uma reta dentro de uma curva, certo? E basicamente essa é a noção. E, eventualmente, numa curva você tem uma reta, um ponto retilíneo, a gente chama isso de tangente, certo? Então tem uma tangente rodada por θ. Então, e eu não tenho só uma tangente, ao longo da reta tenho várias tangentes. Então, aqui tenho mais uma tangente, aqui eu tenho mais uma tangente. Então ao longo da curva da altura da Terra, por exemplo, tem tangente, certo? Então eu vou usar essas tangentes para representar retas. A luz, ela percorre todas as partículas no modelo padrão da física, elas percorrem retas. Elas percorrem um caminho mais eficiente possível pelo princípio da ação mínima que a gente já viu nas aulas de Landau. E esse princípio da ação mínima, ela vai se representar exatamente essa tangente. Ok. Então a gente pode representar agora a nossa equação inicial ali como uma matriz, né? De 4 dimensões, que a gente chama de Minkowski Space. Então a gente vai ter a matriz G11, e a derivada disso ao quadrado. A gente vai ter a matriz G12, a diferença da curva U e Nu, dentro da parte de Gauss, tá? Aqui tá no contexto de coordenadas de Gauss. O que a gente não usa na relatividade, o que a gente usa, na verdade, é a geometria de Riemann. Eu não vou entrar aqui em detalhes. Aí você vai ter G2, de Nu ao quadrado. Eu lembro que antes a gente tinha ds ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, só que a mudança é que agora a gente está representando isso de forma matricial e eventualmente numa geometria diferente, não é euclidiana, tá? Tem propriedades euclidianas, mas não é euclidiana. Exatamente. Por exemplo, a relatividade de Galileu ela é euclidiana, no caso. Ok. Agora, a gente já tá na parte 4. Ele fala um pouco sobre o Minkowski Space, né? Eu só vou representar aqui a equação básica. Você tem, vamos supor que agora eu tenho a derivada de dx'
a mudança de x, né? dy prime, dz prime, três dimensões e tempo também. Como eu represento isso? Então eu vou ter isso sendo igual a dx ao quadrado. Então eixo x, eixo y, eixo z, menos a constante da luz, porque é o que a gente usa como base, e tempo. Isso vai ser igual a mudança de x ao longo do tempo, ao quadrado, né? Então eu estou tentando entender isso globalmente nesse contexto. Y ao quadrado. E você vê que eu coloquei um tracinho que é prime, né? Então é uma função contínua. E prime menos t ao quadrado e dt prime. É a mudança, né? Então é a mudança disso ao quadrado. Ah, basicamente é isso. No fim, você tem espaço em quatro dimensões. Aí você entra no que é chamado de Minkowski Space, que são matrizes em quatro dimensões. Então, por exemplo, tem o G1, G2, não, desculpa, calma aí. G12, G13, G14. G21 aqui é uma matriz, tá? Padrão. G22. Isso aqui a gente aprende no ensino médio. Não, G23, G24. G31, G32, G33, G34. Aqui ainda é 3x3, né? Tem que ser 4x4. A gente está representando o espaço em quatro dimensões. E agora é G41, G42, G43 e G44. E aí eu vou ter uma métrica, por exemplo, que pode ser apresentada da forma que eu quiser, para representar um tensor, né? Porque você vai ter matrizes que vão representar tensores nesse espaço-tempo, nessas curvas, né? Então, nessas curvas, eu vou ter tensores que vão representar pontos inerciais ao longo de K e K', certo? Tudo tem a ver com onde o observador está em relação ao outro. Como ele se move entre si. Essa é a ideia. Gravidade também tem um. Quando a gente entra para a relatividade geral, a gravidade também vai ser uma questão, né? Então a equação ela vai ter constante cosmológica, relações gravitacionais também, né? E esse é um ponto relevante, né? Eu tenho até aqui. A equação básica da. Vou tirar essa parte de cima da relatividade, vai ser basicamente. Eu não vou explicar isso com detalhes, em outra aula eu vou explicar isso aqui, tá? Isso aqui são. Isso aqui, por exemplo, é uma matriz. Esses índices representam uma matriz de 1000 e V. Também isso aqui está no contexto da geometria de Riemann e uma coisa chamada Rich Flow, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tem a ver com como essas geodésicas vão ser geradas. Você vai ter um sub 2 desse gerador aqui, 1000 de V, mais a constante cosmológica. Não precisa entender isso aqui, tá? Eu vou explicar em outra aula. Isso aqui vai ser igual a 8π de G, uma relação de gravidade mesmo. Usa gravidade newtoniana aqui. Em quatro dimensões a luz, porque você está expandindo aqui em quatro dimensões. Então a luz ela se expande de forma isotrópica, certo? Então na convenção de Einstein. Então a gente tem ela se expandindo em Y, Z, X e outra linha chamada tempo, certo? Então são quatro dimensões. Se a gente está representando essas quatro dimensões, a gente precisa de ser elevado a 4, né? São as dimensões que a gente representa aqui. E aí a gente tem isso por T 1000 de V, que é um dos tensores aqui. Não é μ, não é V. Então a gente tem tensores aqui. Esses tensores vão ser matrizes que vão representar curvas, tá? Então isso aqui representa x, y, z e tempo. Então você tem matriz que representa algo geométrico, tá? Mas é literalmente, espaço-tempo é literalmente geométrico. Cara, pega um copo na sua mão, eu tô pegando agora, né? Tenta mover ele no eixo x, y, z. Então, eu tô movendo agora eu, né? Eu movi agora no eixo z, agora eu tô movendo pra cima no eixo y, agora eu tô movendo pro lado no eixo x. Aonde a noção euclidiana de tempo
No tempo não, perdão, de espaço, foi erroneamente representado aqui. Tô pegando um copo na minha mão, tô movendo no eixo X, Y, Z agora. Você não tá vendo, mas eu tô me movendo. Você pode mover o seu também, se tiver um copo perto ou qualquer coisa. Essa representação abstrata, ela representou completamente eu mover o copo, ok? Eu posso até fazer grupos simétricos aqui na teoria dos grupos, que também entra relatividade. Pelo que é chamado de teorema, primeiro e segundo teorema de Noether, né? Que é falar sobre conservação de energia na física, que tem a ver com a isotropia na relatividade e tal. Então, a ideia aqui é que basicamente você tem uma forma de representar o espaço-tempo. Só que, por exemplo, eu levantando um copo aqui, movendo em várias direções, eu posso representar de forma euclidiana, como os gregos faziam, por exemplo. Agora, quando eu entro na gravidade, cara, o espaço não é euclidiano, ele não é retinho, bonitinho, ele é curvo. A luz, ela curva com a gravidade de um corpo de massa X, da Lua, por exemplo. Então, o campo gravitacional da Lua dado pela sua massa, que é a massa que cria, por isso que Júpiter tem mais gravidade que a Lua, por exemplo. Essa é a noção de mc ao quadrado, né? Massa igual a energia. Então, o campo gravitacional, ele criado por ele, faz a luz percorrer o caminho mínimo ao redor da Lua, que no caso é dada por essa representação. Que isso aqui é uma equação de campos, na verdade, de Einstein, né? Mas isso aqui é muito mais complexo do que parece, porque depois você vai para campos relativísticos. Quando tu, por exemplo, Landau, no livro do Landau que eu já falei na última aula, em outra aula, quando você usa eletromagnetismo aqui, vira o Exorcista, que vira um filme de terror. Fica difícil, cara. Quando você adiciona eletromagnetismo, o negócio fica difícil, na relatividade. Então, isso aqui é aplicado para vários contextos. Não só para partículas exatamente, como elas se movem. O que se importa, né? O que isso muda, né? E muda tudo em relação ao entendimento do universo, por exemplo. Tem uma parte que vai falar sobre qual é a provável é, representação que a gente tem do universo geométrico, né? Então ele é normalmente visto como flat, né? Plano, no momento. Mas pode ser, por exemplo, se k é igual a -1, por exemplo, que é a curvatura do espaço, então ela é hiperbólica. Normalmente as pessoas não falam que é hiperbólico exatamente. Então, o espaço ele é um plano. Normalmente a gente representa em volta de uma esfera, um ponto de vista abstrato, tá? E o que não é obviamente fora da realidade. E dentro dessa esfera a gente tem como eu posso dizer, geometria não euclidiana ali dentro, tá? Então numa esfera eu posso representar geometria não euclidiana, por exemplo. Pega uma bola de futebol e desenha isso aqui, ó. Vamos supor que nesse exemplo pictórico, aqui vai ser igual a 1, aqui é igual a 1, e aqui vai ser igual a raiz quadrada de 2. Por causa do teorema de Pitágoras. Então você pode representar o teorema de Pitágoras na geometria não euclidiana de uma esfera. Então você pode representar a geometria em curvas, não somente em retas. E essas curvas têm retas. Se você pegar uma seção pequena dela, no caso. Eu tinha um amigo num lugar que trabalhava, né? E ele estudava física, né? E ele falava, cara, eu gosto de calcular a geodésica de uma folha de papel, né? Tecnicamente você pode, né? Na curvatura da Terra a gente tem a geodésica de uma rua, por exemplo. É uma reta dentro de um curva, né? Eu estou sentado numa cadeira que no espaço plano, mas é plano no sentido de que eu estou no espaço pequeno, infinitesimal dentro da curvatura da Terra. Então, aparentemente é plano, mas na verdade é curva. Mas não parece curva, mas é curva. Então, mesmo o espaço-tempo também é curva. Por exemplo, e num campo de gravitacional muito grande, elevado, essa curvatura aumenta muito mais, de forma hiperbólica. A gente chama de buraco negro, né? Então, o raio das diferenças de Schwarzschild, né? Basicamente, se a gravidade, tendo a relatividade correta, quanto mais um campo gravitacional forte um corpo tem, basicamente você tem uma curvatura é, de coisas que vão entrar ali, como a própria luz, maior, né? Então, a um ponto que vai ser quase perpendicular a esse ambiente, né? Não sei se esse termo é o correto, mas essa é a ideia, né? Então, a luz não percorre uma linha retilínea, literalmente. Ela percorre, mas essa é uma reta.
mas é uma reta numa curva. Uma reta num. Dado um campo de gravitacional, ela pode percorrer um caminho diferente. Mas no geral é assumido que a distância que ela percorre é c. Isso se chama convenção de Einstein. Isso aqui é muito importante, tá? Pra gente terminar, aqui é um debate filosófico. Até vou escrever aqui. Aqui vai pra um debate filosófico, tá? Que eu não vou dizer aqui. A convenção einsteiniana, ela diz que. Então, Einstein, o próprio Einstein diz, que a gente assume que a luz percorre um caminho isotrópico em 4 dimensões, no Minkowski Space, x, y, z e tempo. Então, em x, y, z e tempo, a luz percorre, no geral, uma luz é constante, né? Então, c é constante, a constante da luz. Então, a gente tem que assumir c. Então, a luz, ela percorre o caminho nessa velocidade. Muitas pessoas falam contra, né? Mas eu já vi a prova dele no artigo, vou deixar na descrição, o Malamant. Ele usa outra convenção. Ele tenta dizer uma coisa chamada automorfismos causais. Eu sei que tá uma coisa mais avançada, mas não é tão avançada assim. Automorfismos. Eu tô ainda aprendendo de relatividade, né? Eu fiz cursos de relatividade já há alguns anos, né? Mas eu tô caminhando ainda, tem muito. Eu tenho a vida toda pra aprender ainda, né? Mas, enfim, isso aqui não é avançado ainda. Coisas que são avançadas, essa não é. Então, o Malamant, ele dá uma. Ele fala que em Minkowski Space, nessa geometria em 4 dimensões, tu tem invariantes. Isso é óbvio. A relatividade diz isso, mesmo na convenção de Einstein. Mas essas as variantes, o Malan também fala, permitem automorfismos causais em que essa noção da velocidade da luz, ela pode ser c sobre 2, ok? Tem outra convenção que é errada, tá? Que é chamada Isotropic Convention. Não é... Fala que a luz percorre um espaço tanto isotrópico, igual em todas as direções, mas também não isotrópico, em certos momentos. E aí eu acho que é. Eu não sei se lembro de cor. É igual a C. Aí você tem 1 menos o cosseno de θ, se não me engano. Eu acho que é assim. Eu posso estar errado, mas é mais ou menos assim. E θ é o ângulo de um corpo. É o ângulo radial de um corpo específico. Você tem a luz em relação a um certo corpo. Em luz em relação à Terra. Aí no caso C vai ser ainda menor que C sobre 2. Vamos supor que é igual a C sobre 2. Nesse caso seria metade da velocidade, né? Então ela percorreria. E normalmente isso daqui numa coisa chamada princípio de Mach. Eu não tô dizendo que é verdade, tá? O princípio de Mach também ele é teórico. E ele diz que o que cria. Por exemplo, o princípio de Mach ele diz assim: a relatividade ela só acontece por causa da gravidade. A gravidade ela cria as referências inerciais. Então em K', por exemplo, em K e K', e N, pontos iniciais de referência, a gente deu o exemplo do homem dentro do trem e o homem fora do trem, estacionário e tal. O que cria essa noção inercial é a gravidade. Ou seja, vamos supor que não existisse gravidade. Não existisse nada no universo. Vamos supor que o universo está vazio. Aí, no caso, não existiria relatividade. Ah, acho que essa é a ideia. Mas, obviamente, assumir um espaço totalmente vazio é esquisito. Mas não existiria relatividade. Então, para você ter relatividade, você tem que ter gravidade. Então, então, nessa ideia, o que causaria as referências inerciais de um observador em relação ao outro, né? Por exemplo, alguém no foguete e eu na Terra, aí tem o paradoxo dos gêmeos, etc. É a gravidade. Uma teoria, tá? Então, o Malamud, ele, dentro desse contexto do próprio Mach Principle, ele tem essa ideia, né? Você pode ter invariantes, dimorfismos causais, que caso não seja sobre 2. Tem um artigo de um cara chamado Dennis, que eu vou deixar na descrição, que ele discordaria do Malamud. Ele tenta provar que a convenção de Einstein, ela é, no geral, eficiente. Então, é a convenção de Einstein, no caso. No geral, ela é correta. Porém, tem um ponto filosófico aqui. A escolha, pra gente terminar, a escolha da luz se expandir de forma isotrópica em todas as direções, em todo o universo, na velocidade c dela mesma, né?
e não ser sobre 2 ou outra convenção, é a priori. Isso pode deixar algumas pessoas com dúvida na cabeça. O que significa que é a priori? É uma escolha sem prova experimental. E tem noções que talvez você não consegue experimentalmente provar. Que em todo o universo, a convenção de Einstein se segue. No geral, tudo leva a nos crer. Eu recomendo esse artigo do Dennis que eu vou deixar na descrição. Que C é a convenção melhor. E não C sobre C2. C sobre 2. Embora a prova do Malamud é bem interessante. Só que você tem que provar isso daqui melhor. Ele prova mais dando lógica, né? Tem que ver na questão geométrica se isso realmente funciona. O que faria isso daí ser assim, né? Esse automorfismo causal ser gerado num certo contexto. Agora, o grande ponto, tem até uma teoria tem a ver com voids, né? Que é KCP void, por exemplo, que é uma teoria, tem uma relação experimental de que a Via Láctea, por exemplo, está num espaço que tem menos massa, né, do que deveria ter. A densidade ali, de fração de massa em estrelas, em corpos celestes ali é menor do que deveria. E você tem voids, né? Você tem áreas do espaço. Isso aqui talvez até contradiga, se eu estiver certo, tá? É uma teoria. Tem uma base também experimental astronômica. Se isso estiver certo, tem um espaço não isotrópico. Tem áreas ali que tem anisotropia. A expansão do lambda CDM, por exemplo, no modelo padrão do lambda CDM no Big Bang, ela não parece ser isotrópica porque você tem esses voids, né? Áreas em que você não tem essa... Você tem uma densidade ali de... Uma razão de densidade de massa ali por área muito baixa, né? Em relação... Deveria ser, deveria ser meio que homogêneo, né? Essa distribuição. Então, você tem uma distribuição de estrelas menor e tal, os corpos celestes. Então esses voids, né? Que eu até não tenho uma imagem aqui, mas... Eles representam algo muito interessante. Porque se for o caso, o lambda CDM tá errado. E você tem que usar outra interpretação que não seja ele. Tem outra interpretação, né? Tem uma interpretação que é... Eu não vou lembrar de cor. Mas que é HT. HT igual a CHT. Não, igual a CT. Constante da luz e tempo. Em que é um contraponto contra o lambda CDM. Em que ele assume um universo estacionário. Ainda assim plano. Embora tenha um artigo específico que fala que esse modelo deveria assumir um modelo curvo, né? Tentando contradizer esse modelo. Se for o caso, né? Aí ele estaria errado esse modelo, né? É um ponto de vista geométrico, né? Tem um artigo que tenta falar isso. Aí provar que o lambda CDM ainda é o melhor modelo. Mas se esse modelo experimentalmente for melhor, e tem artigos tentando descrever isso, vou deixar na descrição. Aí no caso, o lambda CDM provavelmente está errado, tá? Então tem duas coisas que poderiam ser um problema para o lambda CDM, além de outras. Esses voids, né? Esses vácuos, né? Entre aspas, né? Do espaço. Você tem no próprio na própria Via Láctea, né? Tem um. E esse modelo aí que representa aí uma noção um pouco diferente do lambda CDM em relação a forma que as coisas funcionam, né? Então, tem implicações relativísticas disso. E no fim, as equações que regem isso daqui é chamado de FLRW, que eu falei em outra aula do canal já, podcasts passados, de filosofia aí da cosmologia, eu falei sobre isso. E essas equações, elas derivam da relatividade, né? Então, para você entender, por exemplo, o lambda CDM e outros modelos, ou até esse daqui mesmo, precisa entender relatividade inicialmente. A relatividade é extremamente importante para modelos do Big Bang, para modelos mais estacionários. Todos esses modelos, eles usam relatividade, equações derivadas disso, né? Você precisa, por exemplo, o fator de escala na equação FLRW, ela tem a ver com relatividade também. A equação de Hubble também ela tem a ver com relatividade. Então tudo tem a ver, vai usar na relatividade, eventualmente. Então, qualquer ideia aqui, cara, esse foi o básico do básico do básico da relatividade. Esse negócio da convenção é um debate, tá? Não foi resolvido, mas é assumido que é a melhor composição disso, né? Então, não C sobre 2, no caso,
a luz percorreria um espaço menor. Menor não, perdão. Mais rápido. Não é que ela pula, né? Não é que ela é não local. Tem localidade. Ela passa o trajeto inteiro. Só que é um espaço hiperbólico, né? Malamente ele descreve um espaço hiperbólico. Então, ela, numa linha reta, percorreria um espaço menor. É aquela mesma noção. Um avião, ele vai na curva na geodésica da Terra, que a curva é mais rápida do que a reta. Se o avião ele for reto, daqui para, por exemplo, Rio de Janeiro, né? Da onde estou para Rio de Janeiro, ele vai demorar mais. Se ele for numa curva, ele vai mais rápido. Porque o espaço é curvo quando a gente tá percorrendo a Terra. Porque a gente não tá mais num espaço infinitesimal. A gente tá lá no cima no céu e a curvatura começa a emergir. Tanto que a certa altitude você vê a curvatura da Terra, né? Então você agora tá numa geodésica maior, né? Então, do ponto de vista prático. Então você tá. É, então, o tempo é menor numa curva, em Minkowski Space, em espaços não euclidianos. Eu posso representar aqui, né? Mais ou menos assim. Então aqui é a linha reta, porque é o eixo X, e aqui é o Y, que ele percorre. Então o avião percorrer as curvas sempre vai ser mais rápido do que a reta em Minkowski Space, em geometria não euclidiana, no geral. Geometria de Riemann e tal. Então essa é a ideia, tá? Então, é o mínimo, assim, o básico do básico de relatividade, né? Eu pretendo, se Deus permitir, pegar outros livros textos para explicar isso com mais detalhes. E de forma, como posso dizer, por passos, né? Então, cada passinho pequenininho, vai explicando cada detalhe no geral. Eu realmente não sou especialista em relatividade, né? Eu tô estudando, eu tô aprendendo e tal. Eu já fiz curso sobre esse tema, mais de um, né, sobre esse tema. Eu já li livros até anos atrás sobre esse tema. Então não é um tema que é novo, né, pra mim, mas ainda assim não é algo que eu tenho uma especialidade, né? Por exemplo, eu estudei mais física quântica do que relatividade. Então eu acho que eu sei mais, né? Enfim, mas enfim, é isso.